Foi rápido, foi. Ao mesmo tempo que foi rápido, as pessoas foram compreendendo o problema com diferentes velocidades, né? Eu lembro que eu, assumindo temporariamente a presidência da terceira turma, na véspera da sessão, do dia 19, eu cancelei a sessão. E o colega que presidia a turma, a primeira turma, manteve a sessão dele, né? Ou seja, só estou mencionando para mostrar que as compreensões foram ocorrendo de forma distinta à medida do, do, da confiança ou do otimismo de cada um, né? Eu lembro que isso afetou o tribunal e o ciclo que eu participo, que eu participei uma semana antes de um evento, né, como professor lá em Brasília, uma formação de juízes de todo o Brasil em corrupção, e depois tomei conhecimento de que estávamos todos meio que com alguma suspeita, porque duas pessoas que participaram desse evento, e nós ficamos meio que confinados 3 dias no mesmo local, duas pessoas desse evento tinham contraído a Covid-19. Né? Então é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e exigiu assim, uma postura efetiva e rápida, tomada de decisões rápidas. Muita gente ainda está sem compreender, mas eu penso que a coisa está caminhando para uma solução boa. Desembargador, acabou de entrar aqui na live aqui o juiz federal, doutor Leonardo Rezende. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Boa noite, Leonardo. Abre o vinho aí para nós, o vinho virtual. Doutor Leonardo, aqui, o convite aqui para o desembargador foi aceito aqui com a sua chancela, viu? Realmente com a sua chancela não teve erro, não. Então vamos lá. Desembargador Fernando, como é que está o funcionamento, não é, do Tribunal Regional da Quinta Região, né, durante a pandemia? Eu quero deixar aqui aberto aqui para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar perguntas, pode enviar, que nós levamos ao doutor Fernando. Como é que está o funcionamento nesse período, desembargador? Pronto. Nós conseguimos, logo na primeira semana, aprovar uma resolução que criou 2 tipos de sessões de julgamento. É uma sessão que a gente chama de sessão virtual, onde ela é uma sessão que ela não acontece nos moldes tradicionais, naquela presença simultânea dos julgadores. A sessão ela se inicia no sistema, numa determinada data, e os processos, cada um dos desembargadores lança os seus votos no sistema, e esses votos ficam uma semana à espera das críticas, das adesões, das divergências dos outros 2. Encerrada essa semana, não havendo divergência, não havendo nenhum requerimento de qualquer advogado para retirada do processo, esses processos são julgados. Né? É uma maneira de continuar dando vazão à enorme demanda que nós temos lá no tribunal e mantendo a qualidade do trabalho. Aquele advogado que entender que é mais seguro aguardar o retorno da normalidade dos trabalhos, ele pode pedir para tirar esse processo dele da sessão virtual. Então nós temos uma sessão virtual que vai acontecer agora, ela é aberta, já existem 1.500 processos pautados para ela, mais ou menos, e ela vai ser aberta agora dia 23, e durante esse prazo, os advogados vão poder se manifestar se concordam com esse julgamento virtual ou não. Se preferirem uma maior cautela, uma maior atenção, basta uma simples manifestação no sistema que o processo sai. Essa é a sessão virtual. Né?
Existe outro tipo de sessão que a gente vai adotar agora para casos urgentes. A nossa turma ainda não fez, mas a primeira turma já fez ontem, aliás, fez hoje, é um que a gente está chamando de sessão telepresencial. Então nós abrimos através de um programa, né, de computador, ou Zoom, ou um equivalente. Nós abrimos uma sessão virtual, criamos um auditório virtual e habilitamos o advogado para que nos moldes de uma sessão convencional ele exerça a defesa dos interesses do seu cliente. Né? Nós ainda não temos, na terceira turma, não temos nenhuma sessão dessa marcada. Ela provavelmente vai acontecer à medida em que, nos processos urgentes, os advogados desistam do julgamento virtual. Nesses casos, logo a seguir, nós, na verdade, o presidente da turma, o desembargador Cid, ele certamente vai designar uma sessão essa que nós estamos chamando de telepresencial. Desembargador Fernando, as prescrições, elas estão suspensas também? Sim, os prazos processuais, né, por enquanto, o que se tem uma resolução do CNJ que suspendeu os prazos prescricionais todos. Né? Então, o advogado que tinha 10 dias para contestar, por exemplo, e caiu esse prazo de contestação nesse período da suspensão dos atendimentos, ele não vai ser prejudicado, né? O prazo é suspenso e ele vai ter devolvido o restante ao final. Né? Por enquanto, nós temos isso em relação aos prazos processuais. Agora, o sistema está em andamento, nós estamos recebendo demandas. Além de trabalhar nesse acervo que nós já temos, esse passivo acumulado, nós estamos recebendo demandas novas, e a própria quarentena, né, a própria suspensão do serviço, a própria necessidade de dar uma resposta à sociedade em alguns pontos está gerando uma demanda bem peculiar. Né? Ou seja, a justiça está funcionando normalmente. Eu acredito que essa é uma das épocas que eu estou mais trabalhando, justamente porque, bem ou mal, na primeira semana a gente ficou meio atordoado e agora tem que compensar esse atraso. Desembargador, tem um comentário aqui da Kelly Barros, ela dizendo que parece que a produção aumentou mais na quarentena. Foi, a minha aumentou. O mesmo que o doutor Leonardo falou aqui também, o doutor Leonardo Rezende falou também que ele está trabalhando até mais aí na quarentena. O juiz também estadual, o doutor Daniel, que esteve aqui com a gente, Daniel Carneiro, também disse que o que o doutor Leonardo falou, que ele está em casa e está lá o processo, ele vai lá e julga, e final de semana ele está lá e não tem aquele tempo de se deslocar e tudo, aquela perca de tempo no trânsito. Assim, ele diz que ganhou produtividade. Não, né? O nosso gabinete aumentou em produtividade. Como eu disse a você, eu acredito que nessa sessão virtual que vai iniciar no dia 23 de abril, a gente vai conseguir julgar os 3 desembargadores algo em torno de uns 1.300, 1.400 processos, que é mais ou menos o que nós 3 produzimos em um mês. Ou seja, como nós estamos suspensos desde o dia 19, nessa primeira sessão virtual, eu acho que a gente já consegue voltar à normalidade. Né? Eu acredito que vão ser colocados uns 1.500 a 1.600 processos, e acredito que vai haver uma retirada aí numa proporção de uns 10%, talvez. Tem uma pergunta aqui: o julgamento através da sessão virtual não torna um julgamento frio, sem apreciar ou sentir as partes e do julgado? É uma pergunta do advogado Dr. Crescencio Pereira Júnior. Exatamente. O julgamento virtual, ele termina perdendo em qualidade, porque você termina deixando de ouvir o advogado ali, né? Ou na entrega de memoriais, ou na própria sessão.
Mas essa é uma decisão do advogado. Senso. Achar que aquele caso já conhece mais ou menos a jurisprudência do tribunal, acredita que o julgamento vai ser favorável à tese que ele defende, entender que aquele caso pode ser julgado, ele deixa ser julgado na sessão virtual. Mas se ele entender, não, aqui tem uma peculiaridade, eu preciso estar presente lá nos olhos do julgador, que eles não deixem passar determinado detalhe, ele vai lá e clica e diz, esse aqui nós vamos julgar numa sessão convencional. Ou uma sessão mais próxima dessa convencional, que é essa telepresencial também, que a gente se referiu. Lá do escritório de advocacia dele, ele vai receber um link de acesso com um horário para fazer a sustentação e vai ser ouvido, acredito que numa qualidade tão boa quanto se tivesse ali presente na tribuna, né? Então, eu concordo que há uma perda de qualidade, mas hoje, Rodrigo, os julgamentos nos tribunais, pelo volume, eles já são feitos, de certa forma, de maneira virtual. Até a instituição dessa sessão virtual que eu chamei, as nossas sessões elas começavam, de fato, na sexta-feira, quando eu recebia dos colegas os votos que eles iriam levar na quinta-feira seguinte, e eu entregava para eles os meus votos. Passávamos a semana estudando, pesquisando, olhando os autos. Quando abria-se a sessão, 80%, 90% dos processos eram julgados em lista, ou seja, ninguém apresentou destaque, o advogado também entendeu que não era o caso de fazer a sustentação oral, e os processos eram julgados em lista, ou seja, não havendo divergência, há uma adesão implícita que era só ratificada na hora da sessão. Então, em termos de qualidade, não há uma maior perda. De toda forma, o advogado, ele é o senhor da estratégia, né, da defesa dos interesses do seu cliente, ele vai dizer se quer ou não a sessão virtual. Nós não decidimos ainda se a sessão telepresencial, se a gente vai aceitar a vontade do advogado de retirar esse processo da sessão telepresencial. A princípio que a qualidade é a mesma, né? Mas, de repente, se ele tiver ligou e disse, olha, meu problema, não estou com o computador, não estou funcionando, obviamente que nós não vamos considerar julgado o processo dele, sabendo que o advogado pediu sustentação e sabendo que há ainda uma certa insegurança quanto à disponibilidade de recursos tecnológicos do advogado do escritório dele. Desembargador, eu vi uma matéria hoje, acho que foi na Folha de São Paulo, eu acho que foi na Folha, não é? Lá, pessoas defendendo a audiência virtual. Porque essas que defendem, o doutor Leonardo está comentando aqui, o doutor Leonardo Rezende, ele está comentando que, de fato, a sessão virtual e o tradicional julgamento por listas são bastante equivalentes. É o comentário do juiz, doutor Leonardo Rezende. Exatamente. Como eu disse, o que tem de característica que deixa, segundo bem colocou o Crescêncio, é que fica um pouco impessoal à medida em que, se o juiz, ninguém alertar para alguma questão, algum detalhe que ele não tenha captado na sua leitura, ele vai, por omissão, acabar aderindo ao voto do relator, o que não aconteceria numa sessão presencial. Em relação ao que você falou agora, Rodrigo, das sessões... Exatamente. Essas entidades que defendem isso é porque eles estão com receio desse período se estender muito. E aí eles estão defendendo essa questão da audiência, não é audiência virtual. A audiência, ela tem uma nota de distinção em relação à sessão de julgamento, porque a audiência normalmente é uma audiência de instrução, onde o juiz vai coletar